Neste vídeo eu vou fazer a resolução da última avaliação de matemática aplicada por mim em uma turma de primeira série na qual eu leciono, tá? Então nós temos aí a primeira questão, questão 1, sejam x e y números reais que satisfazem respectivamente as desigualdades x maior ou igual a 2 menor ou igual a 15 e y maior ou igual a 3 e menor ou igual a 18. Nestas condições, qual o valor máximo e o valor mínimo do resultado da operação x mais y? A operação aqui que a questão quer que faça, né? Questão muito simples, a questão é uma operação x mais y. Ele quer saber o valor mínimo e o valor máximo dessa operação. Então eu tenho que pegar aqui os valores mínimos aqui da desigualdade. 2 mais 3 aqui, nesse caso eu tenho 5, 15 mais 18 aqui, né? 15 mais 18, os valores máximos e somar. Isso aqui dá 33. O valor máximo aqui é 33 e o valor mínimo é 5. Então, letra D. Questão 2. Na questão 2 nós temos aí, considere os pontos A, 2, 2, B, menos 2, 2, C, menos 2, menos 2 e D, 2, menos 2. O que é que você faria aqui? Aqui, no caso, gente, pede para calcular o perímetro da figura geométrica encontrada, formada por esses pontos aí. Então, você ia chegar aqui e fazer o plano cartesiano, tá? Só marcar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Menos 1, menos 2. Menos 1 e menos 2 aqui. Aqui 1 e aqui 2. Então, só ligar, gente, os pontos aqui, ó. A, 2, 2. Então, quando o x é igual a 2, o y é igual a 2, então aqui é o ponto A, A2, 2. Ponto B, menos 2, 2. Então eu tenho menos, x igual a menos 2, y igual a 2. Muito fácil essa questão. Então B, menos 2, 2. E aqui, o item C, nós temos aí, né? O ponto C, menos 2, menos 2. Então nós temos aqui C, menos 2, menos 2. E aí nós temos D, né? D vai ser 2 e 2 menos 2. Então, D aqui, 2 menos 2. Então, veja que a figura geométrica, gente, formada é um quadrado, né? Nós vemos aqui que é um quadrado, porque eu vejo que esses pontos, eles são simétricos. A gente tem a mesma distância aqui em relação aos eixos, né? Tanto o eixo vertical como horizontal. Se você fechar aqui, né, você vai ter, né, esse quadrado aqui fechado, né? Então repare aqui, nós temos um quadradinho aqui, né? Ele não está bem certinho, mas dá para perceber que aqui eu tenho a medida 2, aqui eu tenho a medida 2, aqui também a medida é 2 e 2, né? Então aqui também 2 e aqui 2 também. Então a medida dos lados desse quadrado, gente, é 4, né? Então o perímetro aqui vai ser 4 vezes a medida aqui dos lados, que é 4 também. Cada lado aqui mede 4, né? 2 mais 2. Então nós temos aqui que é 16, né? O perímetro dessa figura aqui encontrada, tá bom? Então a resposta aqui, perímetro P igual a 16, tá? A questão 3, gente, eu só peço para você olhar esse intervalo e transformá-lo em uma propriedade, né? Nesse caso aqui, veja que esse destaque aqui, antes do 4, representa todos os números reais menores do que 4. E como aqui o intervalo ele está com a bola aberta aqui no 4, significa que você não vai incluir o 4 no intervalo. Então nós teríamos aqui que essa parte seria x menor do que 4. E do outro lado aqui nós temos esse destaque que também é outro intervalo. Depois do 9, números ou valores maiores do que 9. Como aqui a bola está fechada no 9, então eu vou incluir o 9 no intervalo. Então nós teríamos aqui x maior ou igual a 9. Então isso acontece aqui, gente, no item A. Então x são todos os números reais, né? Tais que esses x eles são menores do que 4 ou maiores ou iguais a 9. E aqui na forma, né, na outra forma que escrevemos, seria de menos infinito, né, até 4, aberto em 4, unido ao intervalo fechado em 9 a mais infinito. Então, era somente isso daqui. Então, pessoal, na questão 4, nós temos aí uma função, né, uma função racional, que eu tenho aqui uma razão, né, entre duas funções, x menos 3 e 2x menos 1, formando uma única função g de x. Ele pede para determinar o domínio da função g de x. Nós vimos que domínio, gente, seria o primeiro conjunto, né, aquele conjunto que está ali no eixo horizontal, no plano cartesiano. O eixo do x ou o eixo das abscissas. Nesse caso, seria o conjunto o quê? O conjunto de partida, onde você vai relacionar elementos do x, né, desse primeiro conjunto, a elementos do y.
Só que o que acontece é o seguinte, veja que como aqui nós temos uma função racional, essa função aqui, gente, não pode ter denominador zero. Por quê? O número, né, dividido por zero, isso aqui em matemática não existe, tá? Então eu não posso ter aqui embaixo denominador zero. Então no caso aí 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então nós ficamos com 2x é diferente de 1, né? Passa-se menos 1 para cá e fica positivo, então x é diferente de 1 sobre 2. Então esse valor, 1 sobre 2, torna essa expressão zero. Se você jogar 1 sobre 2 aqui, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Né? Fica 2 sobre 2, no final dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Então isso não pode acontecer. Então por isso que tem que ser diferente aqui de meio. Então o domínio dessa função aqui, d de g, vai ser todos os números reais menos 1 sobre 2. Tá? Na questão 5, nós temos aí, dados os conjuntos numéricos, x pertencente ao conjunto dos reais, sendo x menor do que 2, b reais entre menos 1 e 5, incluindo 5, e c reais entre 3 e 7, incluindo 3, determine isso daqui, A unido a B menos C. Então você tem que fazer a união e depois fazer a diferença da união com C. Então como é que seria isso, né, gente? Conjunto A, conjunto B e aqui A unido a B. Tá? Então veja que o conjunto A é formado por todos os números reais menores do que 2. Então vai estar mais ou menos aqui assim, ó, aberto em 2, eu não incluo 2 nesse intervalo, então a bola fica aberta. E destaco a parte que representa números menores do que 2, reais menores do que 2. E B vai ser todos os números entre menos 1 e 5, todos os números reais entre menos 1 e 5. Então nós vamos fazer isso aqui. Já que 2 está aqui, menos 1 vai estar mais ou menos aqui assim. Bola aberta em menos 1, porque não inclui o menos 1 aqui, né? X é apenas maior do que menos 1. E ele é menor ou igual a 5. Então 5 fechado aqui, né? Bola fechada inclui o 5. E eu destaco aqui a parte, né, o intervalo que representa todos os números entre menos 1 e 5, incluindo 5. Então temos que fazer a união. Se você une os dois conjuntos, então esse conjunto A junta com o conjunto B. Então no final nós vamos ter tudo isso daqui, ó, representando a união dos dois conjuntos, até o 5, tá? Então as duas partes, unindo as duas partes do A e do B, forma esse conjunto A unido a B que vai de menos infinito até 5, tá? E agora, gente, a gente tem que tirar a diferença entre essa união e o conjunto C. Então o conjunto C aqui vai ser formado por todos os números entre 3 e 7, incluindo 3. Então digamos que 7 ele vai estar mais ou menos aqui assim, né? Aberto em 7 o intervalo, né? E inclui o 3. O 3 vai estar mais ou menos aqui, bola fechada no 3. Então você tem aqui o intervalo, né? Todos os números entre 3 e 7. Então aqui nós vamos fazer a diferença da união com o conjunto C. Então nesse caso aí, A unido a B menos C. O que é a diferença entre dois conjuntos? Vai ser o que tem no primeiro conjunto e não tem no segundo conjunto. Então, a parte que tem no primeiro conjunto, mas não tem no segundo conjunto, é essa aqui, gente. Então nós vamos colocar aqui bola aberta no 3 e vamos marcar aqui toda essa parte, né, amarela aqui, que inclui todos os números que tem somente na união, mas não tem no conjunto C. Então, pessoal, o intervalo aqui vai ser de menos infinito até 3, aberto em 3, tá? Então, a resposta que você deveria marcar, nesse caso, é a letra B. Na questão 6, nós temos aí, considerando a função f definida dos reais aos reais, ou seja, o domínio sendo os reais e o contradomínio sendo os reais, o conjunto A sendo reais e conjunto B sendo reais também, dada por f de x igual a 3 vezes x a terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 1, determine f de menos 2. Então essa questão, gente, era você colocar o valor menos 2 no lugar de x, já que x vai ser menos 2. Então seria 3 vezes menos 2 a terceira, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2 mais 1. Então o que você vai fazer aqui? 3 vezes menos 2 à terceira, menos 8. Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, nós temos aqui 4. Menos com menos, mais 2. Mais 1 aqui. Então, 3 vezes menos 8, menos 24. Menos 2 vezes 8, menos 8, mais 2, mais 1. Então, nós temos menos 24 e menos 28, nós temos aí menos 32, mais 2, mais 1. Então, f de menos 2 aqui nesse caso, menos 32 mais 2, menos 30, mais 1, nós temos aí menos 29. Então,
f de menos 2 é menos 29, letra B. E aqui, pessoal, nós temos a questão aqui da FCC, né? Questão 7, onde fala aí, se g é uma função definida dos reais em reais, cujo gráfico está representado a seguir, então a imagem do intervalo fechado, que vai de 5 até 9, é... Então, gente, imagem, ela vai estar aqui, né? No eixo Y. Então, pense o seguinte, né? Pense que você tem uma fonte luminosa aqui, né? Uma lâmpada, e essa lâmpada, né? Ela está irradiando aqui, né? Sobre esse gráfico. O que acontece, né? Ela vai gerar uma sombra, tá? Uma sombra que vai ser justamente a imagem dessa função, tá? Veja que, apesar do domínio começar aqui no 5, essa função ela vai descendo aqui, ó, exatamente, né? Então, isso vai projetar uma sombra aqui que vai iniciar em 2. Então, você tem a imagem começando aqui, né? Em 2 até 6, e eu destaco todo esse intervalo aqui, que vai até lá no 6. Então, essa daqui é a sombra da função, cujo domínio aqui, nesse caso, está entre 5 e 9. Então, vai gerar uma sombra ali no eixo vertical, e essa sombra é a imagem da função aqui, para o domínio 5 a 9. Então, a imagem aqui, m de g, vai ser igual, intervalo fechado em 2, fechado em 6. Então, aí o item é. Na questão 8, ele fala que o gráfico da figura a seguir representa a função real g de duas sentenças, cujo domínio é o intervalo que vai de 0 a 1. Então, veja aí, né? Nessas condições, determine os valores de x nos quais a função g é crescente. Para a função ser crescente, o que acontece? Observe que aqui, de 0 até meio, estou vendo o gráfico ele decaindo, né? À medida que os valores de x eles aumentam, os valores de y estão diminuindo. Nesse caso, a função não é crescente de 0 a meio. Se você observar a segunda parte do gráfico, de meio até 1, à medida que os valores aumentam, os valores de x, os valores de y também estão aumentando aqui. Os valores de x aumentam, os valores de y também estão aumentando, né? Está subindo aqui. Então, isso aqui, gente, é o caso da função ser crescente, nesse pedaço aqui, tá? Que vai do intervalo de meio até 1. Então, nesse caso, seria o item C, que você deveria marcar. Então, assim a gente encerra, né, a correção da avaliação, né, da primeira série do ensino médio AV2, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.